Ceará perde mais uma no Castelão e vê o sonho de retorno à Série A ficando um pouco mais distante. E o Fortaleza, hein? Ganhou do Fluminense, afundou o tricolor carioca mais ainda e continua invicto em casa na atual temporada da Série A. Ferroviário perde, o Iguatu vence, garante já a classificação para a próxima fase, o time do Centro-Sul do estado. Tem também a despedida da seleção brasileira da Copa América, né? E ainda mais, começou mais uma reforma hoje no gramado do Castelão. Eu estou acompanhando de perto, pelo que vi e pelo know-how de quem está à frente, parece que agora o negócio é para valer. Diante disso, há uma possibilidade de o jogo Fortaleza e Vitória ser transferido para o estádio Presidente Vargas. Estes são os destaques do plenário esportivo de hoje. Time novamente completo. Retorno de Paulo César Noronha. Estamos com Renato Abreu, Fernando Graziani também. De antemão, agradecer ao Cláudio Teran, já fiz isso hoje pela manhã, mas quero de público agradecer porque, na ausência de vocês, ele esteve conosco e deu conta do recado. Muito bem representado, estiveram os dois aqui. E também, iniciando o programa de hoje, lamentar profundamente uma lacuna grande deixada na imprensa esportiva do estado do Ceará. Partiu, nos deixou no último sábado à noite, Sebastião Belmino. Conforme eu disse no meu Instagram, o Belmino era uma marca registrada, era um ícone, era uma grife do jornalismo esportivo do estado do Ceará, nos deixou ainda relativamente novo e deixa muita saudade e fará muita falta. Quero crer que é o mesmo sentimento dos amigos PC, Renato e Graziani. Sem dúvida nenhuma, né? O Belmino foi uma legenda, né? Na crônica esportiva cearense, pela maneira irreverente, pelo personagem que ele criou de si mesmo, né? E sem dúvida nenhuma que quando sai de cena uma figura assim, há naturalmente quase que uma catarse coletiva, né? Há um sentimento de perda muito grande de todos. Isso fruto, evidentemente, de tudo que ele amealhou ao longo das vidas. Renato. O Belmino dizem que ninguém é insubstituível, mas as marcas são. O estilo, sim. O estilo, sim. Por exemplo, você falou no Belmino, a crônica perde mais um gigante, já tinha perdido o Alan Neto, outro gigante, outro também, e criou... Que também era um personagem. Que criou uma marca também, não vai ter outro Alan Neto, não vai ter outro Sebastião Belmino. E eu me lembro do Belmino porque eu sempre gostei de futebol, evidentemente, e eu me lembro do Na Boca do Turno, que era um programa que tinha no Canal 5, o Belmino já mostrando a sua verve, os seus bordões, né? Tome puff, macho velho, macha véia, enfim, e criou a sua marca. E eu tive um privilégio de bater muito papo com ele, a gente se encontrava muito, notadamente aos finais da sexta-feira ou no sábado. E ele tinha um programa na Rádio Vesmário, quando ele estava no Cinema Vesmário, na TV Diário, lá na Jogada, ele ficou uns 20 anos lá. Ele tinha um programa à tarde, no domingo, na Verdinha. E ele, vez por outra, me ligava. Ele participa aqui, macho velho, do programa. Ele gostava de eu, nas minhas opiniões. E eu ficava muito lisonjeado do Belmino abrir um espaço no seu prestigiadíssimo programa aos domingos, líder de audiência na Verdinha. E eu participei muitas vezes, né? Então, realmente, a crônica está menor. E a gente manda aqui todos os nossos sentimentos para a família. Graziano. É isso, é um ano muito triste, né? O Renato lembrou bem, faz mais ou menos 3 meses que o Alan também faleceu. E Permita-me só interromper, claro, porque o Renato lembrou do Alan, nós estamos falando de grife, de marca registrada. O Alan ganhou, inclusive, destaque nacional. Tinha um programa no Sport claro. TV que os caras faziam todo dia, imitavam o Alan, imitava tudo. Do homem mau, né? Exatamente. Então, são realmente referências que ficam. Sem dúvida. E o Alan Não. O Alan, eu tive o privilégio de ficar 6 anos com ele. Chegou, você já na bancada do Superlativo, né? Era o polêmico e o trator, que era o grande José Gadelha. Pode falar agora, Graziano. Não, mas não era isso. Vocês já falaram bem. Eu queria mandar um grande abraço para quem, principalmente, tem o convívio, né, com o Belmino. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas queria realmente registrar o quão histórico é o apresentador, né, o jornalista, principalmente comunicador. Acho que o Belmino e o Alan tinham essa veia da comunicação muito forte, né? Eles conseguiam falar com um público gigantesco. Então, todas as nossas condolências aí para
a família e principalmente para todos, né, que acompanhavam e gostavam do trabalho do Sebastião Belmino. Então, e o nosso programa fica sendo em homenagem a ele, né, hoje. Verdade. Nós temos muita coisa para falar. Rapidamente, eu queria falar de Série C, porque o Ferroviário perdeu mais uma em casa, só faltam 2 rodadas. Acesso está descartado. 2 rodadas, não. Hein? Ainda faltam várias rodadas. Ah, não, é na D. Na C ainda. Porque senão o Ferroviário está ferrado. Mas se faltar só 2 rodadas. Complicou a situação dele, viu? Ele já está quase ferrado. Complicou a situação dele. Não, muito, a situação né, é o seguinte: meninos? o Volta Redonda era muito favorito e o favoritismo se confirmou. O Volta Redonda é um dos melhores times da Série C, muito candidato aí a subir. 2 belíssimos gols. Certamente estará no G8. Muito pouco não subiu ano passado. Exatamente. E perdeu agora. Ganhou na Bacia das Almas. E perdeu o Ítalo. Que era o centroavante do Volta Redonda, foi negociado. E um excelente jogador. E o substituto dele acabou fazendo o gol. Então, o Ferroviário vai precisar. E agora tem um jogo muito difícil, o Ferroviário, para fazer contra o Ipiranga fora de casa. O Ipiranga que está invicto em casa. Faltam quantas rodadas? Olha, o Ferroviário está com 12 jogos, então faltam 7. Faltam 7 Mas jogos. ele está perigosamente perto da Tá, zona. porque o Confiança, por exemplo, venceu. O CSA venceu o ABC fora de casa. Então, alguns times que estão na parte de baixo da tabela venceram. E isso vai complicando a situação do Ferroviário. E hoje, por tudo que envolve a situação, não dá nem para ficar pensando num milagroso G8. É fazer pontos para não cair. Então, se você empatar com o Ipiranga fora de casa, já está maravilhoso. Já está maravilhoso. Só para ilustrar, o Ferroviário hoje é o 15º colocado com 11 pontos em 12 jogos. Ele está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Muito pouco. Quem abre a zona de rebaixamento é o Sampaio Corrêa, que tem 10 pontos, o mesmo número de jogos. E você tem aí, abaixo do Sampaio Corrêa, o que é o Floresta que está jogando agora. O Floresta que está jogando agora pode passar o Ferroviário se ele ganhar. O jogo. Ele vai para 12 pontos se ele ganhar. Não? E o Floresta está pegando Lanterna. Está jogando agora com o Lanterna São na José, competição. Ainda tem um detalhe. A Aparecidense, que está logo abaixo do Ferroviário com 10 pontos, mas um jogo a menos do que... Exatamente. E a Aparecidense que mandou embora o técnico. Quer dizer, a situação é delicada do Ferroviário. Não, é delicada. O Lúcio Flávio foi... O mais delicado é porque, de fato, se você for pegar o todo do campeonato, você vai perceber que o Ferroviário jamais conseguiu se estabelecer na competição. O Ferroviário teve até um começo de ano ali promissor, fez alguns bons jogos, mas já apresentava alguns defeitos. Vai lembrar aquele jogo contra o Ceará, não conseguia segurar o resultado, levava gol no fim. Né? As trocas de treinador, vamos lembrar que o Ferroviário inicia o ano e bota um treinador para fora porque perdeu uma disputa de pênaltis. Aí traz o outro treinador, como era o nome dele, o rapaz? O Caprini, como era o nome dele? Tem um nomezinho. Copertino, né? Isso. Copertino fez um trabalho razoável, acabou também sendo demitido no começo e agora tenta com o Kobayashi resgatar o brilho do ano passado, que não está conseguindo até aqui. Então a situação é complicada porque é um campeonato, pode-se dizer de tiro curto, porque só é ida, só são jogos de ida na primeira fase. Então você não tem como você ir buscar tirar desvantagem em relação a adversários que você já jogou, só joga uma vez. Então se você não tira mais. Renato, para finalizar essa questão das séries C e D, enquanto isso o Iguatu na série D, faltando 2 rodadas, já está garantido na próxima fase, fazendo bonito, hein? Legal. Segundo Parabéns. lugar, e o Atlético brigando ainda. É o 4º colocado no grupo, mas tem o Souza colado nele, ambos com 17 pontos. Pois é, seria bom que na Série C os nossos representantes pelo menos permanecessem, né? Quer dizer, o Ferroviário vai brigar para ficar, não tem mais negócio de G8, isso aí é ilusão, isso é sonho de uma noite de verão. Acabou-se, o Ferroviário vai brigar para não cair, olhe lá. Infelizmente, é isso aí, né? Ele ensaiou com uma vitóriazinha, deu uma pulada para o meio da tabela, mas já está perigosamente lá embaixo. Os times de baixo, como vocês colocaram aí, muito próximos. Então, qualquer tropeço a partir de agora é fatal. Lembrando que faltam em poucos jogos para fechar essa primeira fase, quando se define os rebaixados. Que o Ferroviário não caia de novo, né? Porque o Ferroviário tem essa mania de querer ser campeão da Série D, né? Já foi bicampeão, aí querer ser tri agora. Ainda não existe o tricampeão, acho que é inédito. Pelo amor de Deus, fique na Série C. Né? Os 7 jogos que faltam para o Ferroviário, 4 são fora de casa. E a situação está muito delicada. 4? O Ferroviário vai jogar 2 partidas seguidas fora de casa agora, Ipiranga e Confiança. Depois recebe o CSA e recebe o Sampaio, visita Caxias, visita Náutico
E na última rodada, lá no final de agosto, recebe o Tombense. Então, é uma tabela difícil. E Oi, Graziano, você está com a palavra. Vamos à Série B e eu vou começar por você, porque o Ceará tropeçou no Castelão. Verdade. Diante do Santos Futebol Clube, né? Eu achei que o Richard, pelo que tem feito, falhou naquele gol pela distância da cobrança da falta, mas, em compensação, teve outros lances que ele foi decisivo, foram lances capitais. Teve um do Juliano, a queima-roupa que ele defendeu. Mas foi um resultado ruim para o Ceará, né? Mas foi um resultado péssimo. Jogando em casa, estreia do técnico. Mas a produção da equipe não foi ruim. Foram mais de 20 finalizações, foram 21 finalizações, 5 ao gol. É pouca o aproveitamento de finalizações, mas criou bastante. Essa Série B tem acontecido coisas muito estranhas, porque não tem nenhuma equipe que escapa, no sentido de estar bem sobrando. Então, é uma diferença de apenas 4, 5, 6 pontos do primeiro até o 11º. É um bloco único que o time ganha 2 jogos, sobe, perde 2 jogos. O Ceará, por exemplo, que não está indo bem nos últimos jogos, está em 10º. Você vê, é uma colocação ruim, péssimo, 10º colocado. Só que a diferença de pontos ainda não é grande. Pode perder uma posição hoje. Pode perder se o Novo Horizontino vencer. O X da questão é realmente o Léo Condé começando agora um novo trabalho e o time vai precisar ser consistente, coisa que não tem sido. Só para vocês terem uma ideia, a Série B, qual a maior sequência de vitórias atual da Série B? É o Santos, ganhou 2 jogos seguidos só. Não, é um perde-ganho muito grande. O Sport ganhou 4 jogos seguidos no início da temporada. Não, estou falando agora atual. Sim. Série B. Não, na B. Não, estou falando atual. Nesse momento, se você pega um time, hoje, atual, o Sport ganhou lá atrás, eu estou falando nesse momento, se você olhar a tabela, os últimos resultados... Um perde-ganho. Um perde-ganho muito grande. O Sport mesmo, para ganhar do Guarani, que é um dos piores times, com 1 a mais, demorou para fazer o gol, até o Zé Roberto conseguir fazer o gol lá no final do segundo tempo. Então, o Avaí, por exemplo, nos últimos 5 jogos empatou 4. Está lá no G4 ainda. O Goiás perde e ganha. Estão jogando agora Avaí e Novo Horizontino. A situação do Ceará ficou delicada, não em termos de preocupação com a parte de baixo, mas, por exemplo, esse jogo que está acontecendo agora, lá em Florianópolis. Se o Avaí ganha, é ruim para o Ceará porque se distancia na parte de cima da tabela, no bloco dos 4 primeiros. Se o Avaí perde, o Novo Horizontino passa o Ceará cai mais uma posição. O que eu quero dizer com essa situação é que, assim, é claro que você tem que olhar os adversários, mas ainda não é um momento, ainda está cedo para secar. Se você fizer o seu trabalho, você consegue subir. O X da questão é justamente esse, ser consistente. Eu acho que o Ceará acabou criando boas oportunidades. A do Ailon foi um absurdo, a tomada de decisão, um erro. Eu também concordo contigo, acho que o Richard, pelo que tem fazendo, acabou tomando um gol de falta que era evitável. A chamada lei do ex-rival, conhece essa? O Otero jogou no Fortaleza. Tem essa. Jogou no Fortaleza e fez o gol no Ceará. Lei do ex-rival. Lei do ex-rival. Pai d'égua demais. Aí é pai d'égua, viu? E agora o Ceará vai fazer nos próximos 4 jogos 3 fora de casa. A preocupação maior do Ceará, Renato Abreu, PC e Graziano, é porque ele está perdendo 2 jogadores agora que chegaram e despertaram grande expectativa na torcida, o Janderson e o meio-campista, que veio do Atlético Mineiro. Um está indo para o Atlético de Goiás, o Janderson, e o outro está indo para o Juventude, né? E pode perder um zagueiro e o Pulga na janela. Eu acho que perder mesmo é só o zagueiro e o Pulga, porque esses dois ele se livrou. Não, eu estou dizendo que eles chegaram. O Janderson não deu certo. Você não entendeu o que eu falei. Eu disse que quando eles vieram com pompa. Sim, mas nesse momento a torcida está respirando aliviada porque foram embora. Assim como o próprio Castilho, que está indo embora também. É o Castilho mesmo que eu me refiro. Não, porque tem o Bruninho que chegou como uma grande esperança, que veio do Atlético Mineiro. Inclusive foi considerado uma rasteira no Fortaleza na época, então teve toda aquela coisa de torcida e não deu no couro, não jogou bem no Ceará. E ele foi embora. Na verdade, o que está acontecendo é que o Ceará está aproveitando para se desfazer de parte do elenco para poder contratar. Para aproveitar a janela, porque não tem dinheiro para contratar. Então, se não se desfizer... Imagina qual é o salário do Guilherme Castilho. O Guilherme Castilho foi a maior contratação do Ceará. Então, eu imagino que o salário dele é lá em cima, é salário de Série A. Então, se ele se livrar desses salários astronômicos aí, o próprio do Bruninho,
o outro que também está saindo, ele vai ter a condição de fazer contratações mais assertivas. Agora, ele vai precisar ser muito assertivo na contratação, porque eu acho que a virada do Ceará no campeonato está intimamente ligada às contratações que ele possa fazer agora na janela. É crucial para o Ceará contratar corretamente, contratar certo, nas posições certas, para que o próprio Léo Condé consiga fazer um trabalho inclusive de trazer de volta a confiança, porque boa parte dos problemas do Ceará estão ligados à falta de confiança. Um time que domina o outro, inclusive boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, e não consegue suplantar, não consegue criar jogadas bem trabalhadas, né? As chances que conseguiram era jogando a bola na área o tempo todo, não tinha uma jogada concatenada. Isso é preocupante. E o Léo Condé vai ter trabalho nesse sentido, porque para completar o clima dentro do Ceará, é um clima muito ruim. Pesado. Você vê que no jogo agora nós tivemos briga de conselheiro com o torcedor, lá no setor prêmio. Isso mostra como é que está o ambiente. E a gente sabe que no futebol, o ambiente só vai ficar bom com resultados. Não tem palavra, não tem discurso, não tem nada. É resultado, é bola na rede, ponto da tabela. Agora, Renato, além de tudo isso que falaram o PC, há uma outra preocupação. Eu conversei com alguns torcedores do Ceará hoje, porque o Ceará faz 2 jogos seguidos fora agora, jogos perigosos, contra Paysandu e Avaí. O Paysandu tem 17 pontos. Se ele perder para o Paysandu já passa dele. Ele já perde mais uma posição. Aí vem aqui o 13º, o 17º, primeiro dentro do Z4, é o CRB com 3 jogos a menos do que o Ceará. E o CRB não cai, não. O CRB é time da Série B, né? Tem esse detalhe. Sim, eu estou dizendo, mas tem 3 jogos a menos. 2 são em casa. Se ele fizer os 2 de casa, ele já empata com o Ceará. Mas, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. E aproveitar aqui, né, para parabenizar, recepcionar nossos 2 colegas que voltaram, né, que eu esqueci de falar na minha primeira entrevista. Estava com saudade do Graziano? Estava. O Graziano, inclusive, ainda é o mesmo tênis. Ele não comprou tênis novo, não. Não, não comprou saudade do Graziano. É porque o Graziano, ele compra, toda vez quando ele viaja, ele traz um tênis novo. Eu não compro nada. Eu digo, eu vou saudar os 2 colegas que voltaram. O grande Paulo César, que está aqui, maravilhoso colega de bancada, e o Graziani. Eu sou mais anticonsumista, eu sou a pessoa mais... O Graziani é sensacional. Eu soube até que ele adora um pudim, mas isso é outro. Adoro. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Olha, cara, se eu assisti o jogo do Ceará, porque esse jogo do Ceará era a estreia do treinador, era o Santos, né? O Santos, quer dizer, tido e havido como que só tem a camisa virtualmente também, campeão, mas não é. É o Santos de Pelé, mas só tem a camisa. O Pelé não está mais jogando no Santos, não. O Pelé morreu. Né? Morreu, inclusive. Bom, eu estava assistindo o jogo, fui assistir o jogo com amigos alvinegros, num determinado local, mas eu vou dizer, começa o jogo, é toda aquela expectativa, aí começa a irritação. Olha, os nervos estão à flor da pele, essa briga do conselheiro aí, como o Paulo César se referiu, isso é fruto do... Então, o Ceará, ele precisa de resultado. O treinador estreou e tal, o time mostrou, mas não ganhou. Né? O Graziani disse assim, teve uma boa produção, mas de produção, se for para o segundo jogo, tiver uma produção e não ganhar... Terceiro jogo, não, produziu bem, mas não ganhar. Não sim, adianta. Eu sei. Mas é porque tem a coisa do desempenho e do resultado. Eu sei. Né? Mas o torcedor está à flor da pele. Ele aguenta os primeiros 20 minutos e começa a xingar o time. É um negócio muito sério. Isso é verdade. É muito complicada a situação. Então, o Ceará vai prezar essa palavra que o Paulo Sérgio gosta de uma sequência. Não tem outra saída, não. Ele chegou perto do G4, chegou a entrar no G4, já está caindo, desplugando de novo. Ficando o Ceará, se eu não me engano, chegou a liderar uma rodada. Não, liderar. Não, ele dormiu uma noite líder. Ele dormiu uma noite no G4. Não, ele dormiu uma noite líder e acordou no quarto lugar. Não, acho que líder não. Líder não. Não, ele dormiu no G4. Mas olha, e ele ficando ali. Eu sempre disse aqui, o Ceará, qual é o objetivo do Ceará na Série B? É só disputar? Não, é subir, é o acesso. Sim, então, lógico. O objetivo do Ceará não é ficar na Série B. Ficar na Série B é uma consequência de tudo der errado. É um fracasso. É verdade, ele dormiu no G4, mas também só passou uma noite. Não, se o Ceará não subir de novo... É um fracasso absoluto. É um fracasso. Então, para que isso não aconteça, eu acho até que trocou o treinador na hora certa. Eu não gosto muito dessas trocas, mas não dava mais para ficar com o Mancini. Esse treinador tem uma história interessante. Agora, é tal história. O Ceará tem problemas, apesar de contratar, como disse o Paulo Sérgio, precisa reforçar o time, e tudo isso com a bicicleta andando. Não tem mais tempo, quer dizer, já vira o segundo turno,
E aí é aquela história, é começar a ficar ali por perto para quando chegar na reta final tentar entrar entre os 4. Vai conseguir? A gente espera que sim. Agora, tá tudo muito confuso. A própria torcida do Ceará está muito irritada com o time. Quando termina o jogo, aí escolhemos o treinador e nada presta, o presidente não presta. Rapaz, é um negócio muito sério. Quer dizer, vem à tona toda a disputa, né, interna do Ceará quando o Ceará perde. Quando ganha, não. Aí o torcedor é maravilha, ganhou, mas não jogou bem, não, mas ganhou. Não ganhou, mas pelo menos ganhou. Também ganhou. Agora, quando perde, e esse jogo do Santos, eu, sinceramente, eu estava com amigos e estava muito chateado pela derrota. Eu digo, rapaz, eu sei que esse time, pelo menos, um empate aí para acalmar essa turma aqui. Mas não deu, né? Infelizmente, o Santos terminou ganhando um jogo e que também não fez esse jogo todo. Né? E eu vejo a situação do Ceará dentro desse... Eu estou analisando um contexto. Claro que isso pode mudar. Se o Ceará, de repente, entra em campo das duas pratas, ganha bem, muda tudo. Lembrando que o Santos já tem... contexto é complicado. O Santos já tem 5 derrotas no campeonato e é o líder. Porque também, por mim não, eu cometi um equívoco de análise, porque eu achei que o Santos, nessa altura do campeonato, já estaria bem disparado em primeiro, mas o Santos não aconteceu isso. Primeiro jogo deu a impressão que ia embora. Aí, de repente, ele passou 4 jogos perdendo. Mas a marca é o que você disse aí. Até o 11º está todo mundo embolado. É a mesma coisa. É uma corda de caranguejo. A Série B é uma corda de caranguejo. E é muito difícil. O Santos, você está falando aí. O Santos ganhou os 4 primeiros jogos seguidos. Aí depois perdeu os 4 seguidos. Exatamente. É um negócio impressionante. Agora, em relação ao Ceará, precisa cair esse transfer ban de novo, porque é impressionante que o clube tenha pegado um transfer ban de novo no mesmo jogador. Mas parece que ele pagou já. Não, o pagamento vai ser feito hoje, já foi feito. Cara, isso aí mostra claramente que o dinheiro está faltando. Você está tirando daqui para botar aqui. A janela, a primeira janela já foi super prejudicial. Eu falei isso porque vocês 3 falaram sobre contratações. E o Ceará precisa contratar, precisa dar material humano e mais opções para o Léo Condé. Não há a menor dúvida disso. Agora, o time tem que derrubar esse transfer ban o mais rápido possível e contratar jogadores, como você falou, PC, de forma absolutamente exata. Não dá para errar. Não dá para errar. Não. Se você errar, você vai ter problemas para você conseguir se manter. Porque, olha, com a atual pontuação... Até porque o dinheiro é curto, como disse o Paulo. O dinheiro é curto. Não pode. Exatamente. E o futebol não é feito. Todo time, mesmo os times gigantescos que têm muito dinheiro, acabam errando em contratação. Porque você está lidando com o ser humano, você não está lidando com uma máquina ou com inteligência artificial que você, olha, programei para fazer isso. O jogador tem adaptação, tem uma série de coisas. O Fortaleza mesmo, se a gente analisar 2 jogadores que vieram da MLS. Um que a gente não sabia nem como é que se tornou profissional, o Luquinhas. Tamanha não deu sorte, talvez na Polônia agora resolva, jogue bem. O outro, o Rosseto, que ninguém lembrava e joga bem. Como é que é isso aí? Então, os 2 vieram do mesmo lugar. Todo jogador, inclusive os craques, são apostas. Exatamente. Você não tem certeza. Por que o Fortaleza está indo tão bem nesses últimos anos? Porque os acertos estão aqui e os erros estão aqui. Agora, vai dizer que não erra? Não, tem bastante erro aqui. Mas acerta mais nas contratações, na manutenção do Vojvoda, em uma série de situações. Principalmente essa janela do início do ano, o Fortaleza aproveitou muito bem. E naquele ano que estava na zona de rebaixamento, aproveitou a do meio do ano, que trouxe o Sacha, que trouxe o Galhardo, que trouxe o Brits, que chegaram simplesmente... Descendo do avião e resolveram. Exatamente. Sem precisar de tempo de adaptação, sem nem falar direito português. Mas estudado. Né? Você tem que... O grande segredo não é você achar que vai acertar tudo. É você tentar minimizar erros. Lógico. Você ser o mais criterioso possível para tentar minimizar os erros, porque os erros vão acontecer. Claro. É porque você está contratando gente. E gente tem momentos bons, momentos ruins. Agora, a situação do Ceará ela é preocupante na medida em que não está conseguindo fazer pontos fora de casa. Aliás, o futebol cearense está vivendo uma crise de síndrome da cancela. O Alan que falava muito isso. O Ceará, o Fortaleza e o Ferroviário não ganham. O Fortaleza tem uma quantidade de 27%. É ruim. Agora, dentro de casa, 75%. Então, é isso que eu estou falando. Mas, assim, uma campanha consistente, você precisa trazer... Para você subir para a Série A, você precisa fazer pontos fora de casa. Principalmente. Né? Mas vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco nós vamos falar da vitória do Fortaleza, vamos falar do fracasso da seleção brasileira e de uma nova reforma no gramado do Estádio Castelão. Já aqui no seu Plenário Esportivo.
E o gramado do Castelão vai passar, aliás, já começou, está passando por mais uma reforma. Eu conversei hoje pela manhã com pessoas responsáveis pela nova reforma do gramado. Conheço o know-how da empresa que vai fazer e conheço principalmente o sucesso de quem está à frente agora do trabalho. E eles me deram a certeza, a garantia de que vai ser feito, bem feito e para ficar. E é o que a gente espera. E diante disso, há uma possibilidade do jogo da outra semana, Fortaleza e Vitória, ser do presidente Vargas. Ou o presidente Marcelo Paes pediu até sexta-feira para tomar uma decisão sobre o assunto transferência ou não de jogos. O Cássio, já que você citou aí que teve acesso às pessoas que vão conduzir esse novo trabalho lá para a recuperação do gramado. Que já começou hoje, já arrancaram tudo. O que vai ser feito de diferente para a gente ter certeza, ou pelo menos a gente esperar que vai dar certo dessa vez? A tecnologia e o material que vai ser utilizado. Grama o know-how de que a empresa tem, que já fez em vários outros e deu certo, foi feito e ficou. Agora, Carlos, se eu me permite um detalhe, eu tenho um amigo meu que durante muito tempo, ele tem uma empresa aqui em Fortaleza, e durante muito tempo ele deu manutenção no gramado do Castelão. O gramado do Castelão já foi considerado o maior gramado do Brasil. Hoje, infelizmente, é um dos piores. E é ruim isso, porque um time como o Fortaleza, por exemplo, ele está sentindo a ruindade do gramado. O Vojvoda reclamou que cobra-se muito que o time jogue mais, e ele disse que tem que jogar, mas o gramado também não ajuda. Ele disse isso ontem. O problema também é o seguinte: a grama é um ser vivo. Pouca gente pensa que não, a grama é um ser vivo. Ela precisa respirar, precisa beber água, precisa descansar. Tomar um solzinho. É para tomar um solzinho. Ela é um ser vivo. As pessoas acham que a grama não é um ser vivo, é um ser vivo. Então, oxalá que funcione, né? Oxalá que funcione. Agora, o problema é o seguinte: para 10 dias. Será que 10 dias é o suficiente para fixar? Não, é paliativo. Aí depois volta a maratona de jogos de novo. Aí o Ceará, Fortaleza, um jogo no sábado, no domingo. É muito complicado isso. Porque isso pode, inclusive, eu estou preocupado, sabe por quê? O time como o Fortaleza é um time técnico, estou dizendo que o Ceará não vai não, mas estou dizendo que o Fortaleza, por exemplo, vai pegar uma Sul-Americana e ele vai precisar de um gramado bom para ele impor o seu jogo, numa competição difícil, de mata-mata. E onde o resultado em casa é fundamental. É fundamental. Então, oxalá que você está dando boas informações e tudo dê certo. O problema é que eu acho que 10 dias é muito Agora, pouco Carlos, tempo. ainda não foi divulgado, é isso? Quem são os responsáveis? Ele pelo conhece, pelo ele gramado? sabe Não, mas publicamente não foi publicamente divulgado. não. Mas estão esperando alguma coisa, uma licitação, alguma coisa assim? Não, já está tudo licitado. Ah, tá, entendi. Mas porque Já começou hoje. Mas é importante saber quem é que vai, Não, né? O que fazer. começou hoje é o paliativo para resolver É, o paliativo, momento, não adianta. Para resolver o É. problema, digamos assim, de forma perene, evidentemente que precisa de muito mais. Ah, claro, não é adianta. uma coisa. Do jeito que vamos tá. fazer é para ficar melhorzinho para o próximo jogo. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Vojvoda. Tem que tirar o Castelão do Campeonato Cearense do ano que vem, deixar o Castelão para. Mas eu também não sei se Vai adianta jogar também. o Ceará e o Fortaleza. Não, tô falando, não sei se adianta. Jogar Ó, Vai em só, sobrar né? uma. E não é só o Cearense, você começa junto com a Copa do Nordeste, você vai jogar um Fortaleza e Bahia no PV, Ceará e... para você ter uma Um ideia, calendário doido, maluco, muito maluco. esse quarto ano que o Vojvoda está aqui, eu admiro muito o Vojvoda, né? Ele não está acima do bem e do mal, a gente critica várias situações, mas o Vojvoda é um cara que jamais terceiriza a culpa. Mas ele é muito centrado. E ainda bem que Eu ele gosto falou muito dele, sobre ele é isso quando o centrado. Fortaleza ganhou. Foi. Porque se ele tivesse falado e o Fortaleza tivesse perdido, iam Ele estar ia falando desculpa. que... Tava Então, querendo dar uma desculpa. E o Vojvoda, para reclamar de alguma coisa, meu amigo, é difícil, viu? Porque o cara responsável, ele assume para ele todos os problemas, o time perde, ele assume, o time ganha, não assume, porque ele deixa o mérito dos jogadores, mas ele nunca terceiriza a culpa. É muito raro. Arbitragem, meu Deus do céu, o Vojvoda, acho que ele deve ter falado 3 vezes de arbitragem em 4 anos. Você pega o Mano, Até porque não pega adianta. o Mano, o Renato Gaúcho, todo mundo, os técnicos Não, falam não vou falar do Abel. O do né? Palmeiras. Abel Esse é o Abel concurso. é chato. Cara, todo Vive mundo. sendo expulso. Aí você pega o Vojvoda, então, para ele chegar a ponto Nesse de aspecto aí, ele parece reclamar, muito com o Tite. O Tite também não reclama de para arbitragem. ele chegar a Eu vejo ponto o de Tite reclamar publicamente do gramado, é porque ele já está até a tampa Sim. com o negócio, entendeu? Então Sim. precisa resolver isso aí, cara. Verdade. Mas eu também não acredito que esse ano vá adiantar muita Mas coisa. vamos não. agora ao jogo. O Fortaleza e Fluminense. O Fluminense é um time envelhecido, um time cansado. E o Fortaleza dominou o jogo todo,
Não ganhou folgado, mas poderia ter ganho, né? Eu vou começar pelo Graziano, que estava lá, assistiu em loco. Assistir ao seu lado, inclusive. A situação do Fluminense, se a do Ferroviário é ruim, a do Fluminense é péssima, né? O Mano Menezes pegou os jogadores mais veteranos e colocou no banco. Depois a gente veio saber que o Cano nem poderia jogar, mas ele acabou tomando cartão amarelo. E que está suspenso para o próximo jogo. Está suspenso do jogo. Os jogadores mais veteranos acabaram ficando, né, de fora. E o Mano Menezes fez uma coisa realmente impressionante. Ele colocou os 11 jogadores do Fluminense atrás, praticamente dentro da área. O goleiro começou a fazer cera antes de 20 minutos. Exatamente, antes de 20 minutos. Então, no primeiro tempo eu notei o Fortaleza... na verdade, eu vi o Fortaleza o jogo inteiro um time sereno, sem desespero. Isso eu achei excelente. Mas, ao mesmo tempo, faltava velocidade. O primeiro tempo faltava velocidade e troca de passes mais rápido. Porque estava sereno demais, né? Mas é que o Fluminense estava muito atrás. Esse negócio impressionante. Difícil jogar com o time lá atrás. É muito difícil. E agora, porque precisava, o Pochettino caía muito pela direita, ótimo, mas faltava mais jogadas pela esquerda, faltava tabelas. O Lucero acabou sendo infeliz, perdeu um gol inacreditável ali, adiantou a bola. No segundo tempo, o gol de cabeça saiu por mérito, né, do Pochettino. Teve outra do Lucero que ele deixou de tocar pro Pikachu sozinho. Mas aí já estava 1-0. Foi, aí já estava 1-0. O gol de cabeça dele foi bonito. Foi. E foi um gol difícil de fazer, não é fácil. Foi a terceira cabeçada que ele ganhou, a cobrança de escanteio. Totalmente de mérito dele. As duas primeiras foi para fora. O que é curioso é que eu estava assistindo... Deixa eu só reforçar o que o Renato disse aí, porque se você olhar com muita calma, ele sobe de olhos abertos e escolhe onde é que ele vai meter a bola. E o movimento de cabeça... Não foi um gol por acaso. Foi não. Foi mérito dele, ele subiu entre dois zagueiros. Ele é muito técnico, movimento da cabeça, ele direcionou a bola para o canto. Exato. Foi mérito dele. O jogo... Não tinha treinado, né? Já tinha feito duas cabeçadas. Sim. Treino. O Fortaleza fez o que se esperava, ele tinha que ganhar o jogo. Por quê? O Fluminense é um time decaído. O Fluminense é um time decaído. Futuramente caído. Tirou o bobo convicto e botou um filósofo. Isso não vai dar certo. Olha, o Fluminense para escapar... Tirou o quê? O bobo convicto, que era o outro que perdia com as convicções dele, e botou o filósofo, o maior bambo do mundo, que era para ter ido para a final o Internacional. Bom, mas é a minha opinião. Que era para ir para a final o Internacional. Sim, o Ener Valencia perdeu 18 gols. Verdade. Aquele atacante do Internacional inacreditável. O Equador que perdeu o pênalti contra a Argentina. Pois bem. Mas olha, eu acho o seguinte, o Mano, eu não queria estar na posição dele, enfim, ele vai ter que ganhar umas 14... mas ele aceitou, né? É problema dele. Ele vai ter que ganhar umas 14 partidas. Ele é o lanterna do campeonato, ele tem uma vitória. Ele tem que fazer aquela campanha que o Fortaleza fez Pronto. há 2 anos atrás. Com esse time, agora um time que foi totalmente montado pelo outro, ele está reformulando a filosofia de jogo. Não dá para o Fluminense escapar com o Ganso, não dá para o Fluminense escapar com esses ex-jogadores. Não dá, Felipe, não dá. Não dá. Agora são jogadores caríssimos, né? Caríssimos, e o Fluminense tem uma joia Ainda tem o Thiago Silva. Tem uma joia, e ainda tem o Thiago para estrear, né? O bebê chorão dos 7-1. Aliás, Marcelo, com 10 anos do 7-1 hoje. Hoje, 10 anos do 7-1, né? Aquela tragédia brasileira lá no estádio do Mineirão, porque nós tivemos outra vergonha agora lá na Copa América. Não, nós estamos falando do jogo do Fortaleza. Pois é, então eu acho o seguinte... Você roubou a palavra do Graziano e não devolveu. Não, Focado, você passou para mim. Olha, eu estou olhando aqui, eu gosto muito de dizer isso, porque quando o Fortaleza estava lá na parte de baixo da pedra, eu dizia que, olha, o lugar do Fortaleza é 8º por aí, olhando para uma pré-libertadores, que o Fortaleza tem potencial para isso. O Fortaleza já zerou o seu saldo de gol, que estava negativo. Isso é mérito, é claro, é evidente que o Fortaleza está ganhando por 1-0, ganhou do Palmeiras 3-0, foi aquele ponto fora da curva, mas ganhar é importante. 75% de aproveitamento dentro de casa, invicto no Castelão, melhorar uma coisinha fora de casa, o Fortaleza vai ficar onde eu acho que é o lugar do Fortaleza. Ele está em 8º. Brigando pelo G6. Ele está em 8º, mas na realidade ele tem um jogamento que, se ele ganhar esse jogamento, ele vai para 6º lugar. Pois é, então eu acho, Carlos Silva, que esse é o Fortaleza. Eu pelo menos esperava sempre o Fortaleza entre os 10, e entre os 10, brigando, mantendo o seu handicap aqui do Castelão, que ele está fazendo, 75% de aproveitamento, invicto, melhorando fora de casa. Vai ter uma pedreira agora, que é o Flamengo, no Maracanã. Uma derrota não é nenhum problema, mas pode, de repente, surpreender. Agora, perde para o Flamengo, não é um problema. Perder para o Flamengo no Maracanã
É normal para qualquer time. O Cuiabá não perdeu, né? E o Cuiabá não perdeu, né? Que jogou também atrás, igual. E o Amazonas só perdeu porque roubaram. Mas vou dizer uma coisa, mas não perdeu, mas no final o Flamengo amassou. Não, foi, claro. É porque é aquela coisa de desempenho, né? Mas olha, falar do Flamengo. Mas eu acho o seguinte, viu, Carlos Silva? O Fortaleza ganhou um jogo que tinha que ganhar, não podia perder ponto com o Fluminense, que é um time segurando essa lanterna aí, é um time, repito, decaído, é um time numa crise técnica, numa crise de todas as condições. Acho difícil o Fluminense escapar. Não estou dizendo que ele caiu, não. Mas acho muito difícil. Olha, Grêmio, Fluminense, e ainda tem um Corinthians. O Grêmio ali. tem 3 jogos a menos, agora lembrar. O Renato disse ontem que o Mas Grêmio vai escapar. Eu queria ouvir de vocês três. Eu tenho conversado muito, eu converso quase todo dia com o Marcelo. Mas tinha que ganhar do Fluminense, e Quase ganhou todo e dia. fez o correto. E há cerca de uns 15 dias, mais ou menos, eu tenho conversado com o Marcelo o seguinte. Marcelo, a minha projeção é que Fortaleza vira o turno com 30 pontos. É a pontuação do Palmeiras. Espera aí eu fiz os cálculos. Ele tem 23. Tem 2 jogos em casa que, teoricamente, são jogos para ele vencer. Vitória e Atlético Goianiense. Ele iria para 29. Então, ele ia ficar a 1 ponto da minha projeção em 9 que tem para disputar contra Flamengo, Internacional e Criciúma. Ainda hoje de manhã eu falei isso para o Marcelo. Ele disse, rapaz, seria maravilhoso se a gente virasse com esses 30 pontos. Por quê? E aí eu vou concordar com o Renato. Ele falhou, o Paulo César citou os jogos que ele deixou de ganhar em casa, o aproveitamento fora não foi bom. Mas mesmo que ele fizesse os mesmos 30 pontos no segundo turno, caso faça nesse, seria pontuação para a Libertadores. Sim, para brigar com a Libertadores, exatamente. É possível essa pontuação de 30 pontos para virar o turno? Eu acho que sim. Agora, o Fortaleza, olhando assim, ontem mesmo o jogo foi um pouco... O Fortaleza continua criando muitas oportunidades e perdendo. O time é um dos piores ataques da Série A. E isso a gente precisa falar porque... E uma das melhores defesas. Exatamente. Mas é o que eu estou dizendo. Já foi, né? Porque levou 5 do Cuiabá. O Fortaleza tomou 14 gols só. É um número excelente. E fez 14. Tá fez zerado, 14. Mas tá eu estou falando, você tomar 1 gol por jogo não é ruim. Mas você fazer 1 gol por jogo é ruim. Você precisa fazer pelo menos 1,5 gols por jogo. Agora, se a vitória vier por 1-0, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ontem mesmo o Fluminense caindo muito mal na tabela, não sei o quê. Os últimos 10 minutos, o Fluminense ficou o tempo inteiro lá. O Fortaleza correu o risco de desnecessário. O Sacha, por exemplo, o Sacha fez a jogada do jogo. Ele se jogou na frente numa finalização do Fluminense. Aliás, o Sacha está jogando uma barbaridade. Por isso que é importante ter um elenco. Bem pra caramba, viu? Por isso que... A compactação, meio de campo e defesa do Fortaleza. Olha, você fala nos 14 pontos, a defesa menos vazada é a do Palmeiras e levou 11. Então, eu estou falando, a defesa do Fortaleza é boa, o ataque é que precisa fazer mais os gols que está perdendo, né? O Fortaleza tem esse grave problema antigo, né, de desperdiçar. Produz muitas oportunidades e não consegue converter na proporção. O próprio Lucero hoje é um dos artilheiros do campeonato, com 6 gols, né? O Lucero perdeu talvez 6 gols feitos também. Só está atrás do Pedro. Ele deve ter perdido o mesmo número de gols que fez. Que ele aproveitou. E era assim, ele tem muita dificuldade no 1 contra 1. Aquela bola lançada com o lançamento que o Pochettino fez ontem, que aliás está jogando fino da bola. É a melhor temporada dele, né? Melhor temporada. Talvez um dos melhores meio-campistas do Campeonato Brasileiro desse ano. É verdade. Fazendo o que ele tem de assistência, brincadeira. Ontem, só para corroborar, se aproveitasse, ele tinha tido 3 assistências de novo. O jornal O Povo fez um levantamento com o SoftScore. Tem uma parceria agora do Povo com o SoftScore. Explique aí o que é isso. O SoftScore é uma empresa de estatística de futebol. Eu ia explicar. Porque aí não ia... nosso público. Não, eu vou explicar. O nosso público, né? O nosso público, explica aí. Estamos aqui no rádio e na televisão. O SoftScore é uma empresa internacional, uma multinacional de estatística de futebol. E o Pochettino, e tem uma parceria agora com o Povo. E aí o Pochettino desde que ele estreou, ele é um dos jogadores com mais assistência do Brasil. No Brasil, passes decisivos. Se for olhar na Copa Sul-Americana, é do mesmo jeito. E passes decisivos. O que é passe decisivo? O Brasil, por exemplo, o hóquei no gelo, vou falar uma aleatoriedade aqui, mas o hóquei do gelo, por exemplo, ele conta na hora de você ver a tábua de artilheiros, quem fez os gols, quem deu a assistência e quem deu a pré-assistência. Que é o cara que faz o jogo jogar, mas ele não é o cara que deu o último passe. O Pochettino quando ele joga bem, o Fortaleza dificilmente perde o jogo. No jogo contra o Boca Juniors, ele deu 3 assistências dos 3 primeiros gols. Exatamente.
Impressionante. Não por acaso foi um dos melhores jogos do Fortaleza. Exatamente. O aproveitamento dele é espetacular. Realmente, ele inclusive cumpriu uma lacuna que existia, que era do meia de criação. O Fortaleza contratou o Luquinhas, o Caleb era uma esperança, machucado, acabou sendo um Pochettino, que já estava lá dentro e que está jogando sua melhor temporada. O Lutero tem 6 gols, o Pedro tem 7, o Luciano do São Paulo 6, o Vegete do Vasco 6. Agora, esse Estevão do Palmeiras, 5 gols, esse menino. Lembrando que o Fortaleza já vai contar nas próximas partidas com o Kevin Andrade. Exatamente. Há quanto tempo o Fortaleza não bota um artilheiro entre os 3 melhores? Não faz tempo que não bota. Então, isso é importante. A gente falou aqui do Pochettino, mas o Luciano também faz a sua melhor temporada. Sim. Ele está fazendo gol em quase todos os jogos. Isso é importante. Se eu não me engano, ele é o artilheiro do Brasil no ano. Não, acho ele que tem não. 20 gols. Ele deve estar perto, mas o artilheiro é o do Cuiabá, o Pita. Não, é o Pedro, eu acho. O Pedro é o Pedro. Acho que é o Pedro. É o Pedro. Não, agora, o Pedro tem só um gol a mais que o Lucero. Lucero. E o Pedro não, mas nós estamos falando de campeonato nacional. Estou falando de toda a temporada. As disputas, ele tem 20 gols. Mas eu acho que é o Pedro, tem mais gol que ele. Eu acho também que é o Pedro. Tem 20 gols. Agora, vamos pegar essa reta final do programa para falar sobre o fiasco que foi a seleção brasileira na Copa América. O silêncio. Foi um fiasco. Mesmo embora tenha chegado àquela fase, o Brasil ganhou um jogo. Primeiro jogo foi uma porcaria. O Brasil e o Uruguai deram uma aula de desserviço de futebol, uma droga. Só queriam brigar, quebrar pau e fazer falta. Inclusive, se ele ganhou o primeiro jogo, ele tinha pego o Panamá, tinha se livrado do Uruguai. Exatamente. Mas, assim, eu vi muitas críticas em relação ao meio-campo do Brasil, que realmente é formado por jogadores jovens, mas que estão encaixados em times do exterior. A convocação foi feita pelo Dorival, mas, assim, eu entendo que os jogadores, na hora dos pênaltis, por exemplo, a postura do Militão, uma postura irresponsável na hora de bater o pênalti. Ele estava com medo mesmo. Eu acho que ele estava nervoso ali e disfarçou fazendo aquela brincadeira. Pode ser. Exatamente. Isso tudo a gente pode... Agora, eu não consigo desassociar essa situação à gestão da CBF. A CBF virou um clube de Série C, que troca de técnico toda hora, que o presidente não sabe o que faz, que coleciona fracassos, que fica esperando um técnico que nunca falou que vinha. Mas o Dorival tem sua parcela. Não, eu tenho. Que a CBF mas o Brasil passar um ano sem treinador. Eu acho que os jogadores têm... Mas os jogadores, se tivesse ali o negócio da culpa, para mim, gestão, depois comissão técnica, os jogadores... O que você está dizendo me permita, eu queria até pegar esse gancho aí, porque no fim de semana, ontem, o Brasil é resultadista. Totalmente. Então, ontem foi uma histeria nas redes sociais, e o agravante para mim é porque isso eu espero de torcedor. Claro. É emoção pura e tal. Mas quando eu vejo a própria imprensa entrando nessa histeria, os nossos colegas, isso me preocupa bastante, porque então virou um jornalismo de caça-like, né? Fazendo as declarações mais absurdas para ver se tem caça-like. E eu acho que Traduza para o Renato, que o Renato hoje está precisando de tradutor. Eu quero saber se você gostou da seleção. Não gostei da seleção. Talvez você é o único brasileiro que gostou da seleção. Não falei. Eu só acho que a discussão, o debate é muito rasteiro. É verdade. Sabe? Nós estamos debatendo aqui jogador, cobrança de pênalti. Cara, jogador, o Danilo não tem culpa de não jogar igual o Leandro, igual o Cafu. Ele não tem culpa, cara. Ele é um jogador mediano. O jogador da lateral esquerda não tem culpa de não ser um Roberto Carlos, um Branco. O João Gomes não tem culpa de não ser um Clodoaldo, um Cerezo. Agora, isso aí a gente não tem como resolver no imediato. Por quê? O que acontece com a seleção brasileira, aliás, não é com a seleção, é com o futebol brasileiro. E isso é que tem que ser discutido. Olha, vamos discutir só a seleção, não. Vamos discutir por que nós não ganhamos mais nenhum campeonato mundial de categoria de base. Nem para a Olimpíada vai. Vamos discutir por que a nossa seleção não vai para as Olimpíadas. Exatamente, eu ia falar isso. Vamos discutir por que nenhum treinador do Brasil treina um time europeu. Vamos discutir essas coisas, vamos discutir... E os europeus invadindo o Brasil. Então a gente tem que discutir a estrutura, vamos discutir no âmbito dos clubes por que os 20 principais clubes do Brasil, para ficar só nos que estão na Série A, estão há 3 anos discutindo a Liga e não conseguem chegar a um consenso.
Cara, tudo isso explica o que é o Brasil de hoje. Sem dúvida. Não é o pênalti, porque o cara fez uma carreirinha. Isso é uma consequência, isso é uma besteira. Isso é uma discussão. Tá certo. Mas isso é uma discussão. Isso aí, Renato, isso aí tem que convocar um risível. seminário, um simpósio. Mas, Mas a acontece coisa vai que- resolver com os 11 em campo. isso aqui O que é preciso ser feito? Renato, isso aqui. Porque esse seminário aí não vai Renato, acontecer nós somos esse ano, formadores de ano que vem. opiniões. Eu sei. Se a gente não fala isso, Eu quem é sei. que vai falar? Você já falou, deixa eu só fazer um contraponto Eu estou aqui. falando, você está cortando. Não, mas porque o tempo vai Tá dar bom, vai lá. embora. Ó, respeitosamente, concordando com tudo que você disse aí, mas eu acho que tem alguns gargalos que a gente precisa dizer. A seleção brasileira teve um plano de jogo errado contra a Costa Rica. O treinador foi extremamente conservador contra um time inexistente. Ele demorou a substituir, como podia ter botado mais gente para manusear a bola perto do gol. Ele botou o Endrick, depois de todo mundo cobrar, porque o Vinícius não podia jogar, e jogou toda a responsabilidade em cima do menino de 17 anos, que não correspondeu e não poderia corresponder diante de jogadores como o Uruguai, que é um time cascudo, que sabe fazer falta, que sabe, tem manha de jogo. Então, a seleção brasileira, na verdade, ela fez 4 partidas. Ela empatou 3 partidas e ganhou um jogo ridiculamente do Paraguai. Foi. A seleção brasileira foi uma vergonha. Mas, No Renato, período que a gente está aqui se lembrando de 10 anos, do 7-1 da Alemanha, que foi pouco, que o treinador da Alemanha mandou parar, porque ia ser de 10, né? E eu nem sabia, a Alemanha jogou com a camisa para homenagear o Flamengo, eu nem sabia disso. Eu devia ter feito 10 naquela mas, seleção Renato, brasileira. vamos aqui. Mas olha, reforçando a tese do PC. A questão tem da que rever as estrutura. convocações, tem que rever um A bocado de questão coisa. da Mas isso é um estrutura do treinador, futebol não é a brasileiro. A estrutura. falta de estrutura. Quem são os melhores jogadores do Atlético Mineiro hoje? São do exterior. Quem são os melhores jogadores do Flamengo? Do exterior. O melhor campeonato brasileiro. Eu tô falando Quem é o do artilheiro do campeonato campeonato? brasileiro. Olha, o artilheiro do Brasil Espera, hoje, deixa eu terminar para Pedro, você 24 analisar. gols. Quem são Não os tava na melhores seleção. jogadores? Ah. Quem são os melhores jogadores do Fortaleza hoje? Pochettino, Brits, Lucero, tudo do exterior. E Quem é o assim vai no Brasil. O artilheiro do campo do Brasil é o Pedro, que é brasileiro, joga no Flamengo e não foi lembrado Você não está deixando. pelo seu Dorival Eu Júnior. quero concluir para vocês analisarem. Então, os poucos brasileiros que tem que se salvam não são aproveitados. Qual é na o camisa seleção. 9 que o Brasil tem hoje? É o Pedro. Ele tinha que estar na seleção. Nós Aliás, estamos discutindo a você fez a consequência, né? pergunta, Causa que- Pedro tem 24 gols e o Lucero tem 19. Desde o 7-1 se discute Então, consequência. é preciso ver convocação. A gente não vai resolver enquanto não se aprofundar no debate. Por que o meu a gente, que eu campo- estou dizendo, a gente tem que suscitar, fomentar o debate. O Na senhor verdade, Dorival tem que convocar melhor sim, mesmo. meu amigo, não sei nem se o Convocou um Dorival bocado de é jogadorzinho. o Dorival é o meia- da vez, meia que todo mundo pataca. pediu um dia desse, agora todo mundo quer que saia. Eu não quero que ele saia, não, eu quero que dê daqui tempo a a pouco ele quero o pra Tite trabalhar. de Pedindo para ele volta. sair, não. Estou Cara, dizendo isso aqui que a responsabilidade da você convocação está é dele. concordando com o que eu Ele estou convocou dizendo. ruim a seleção. João Gomes é nome de Convocou, cantor de forró porque fanhoso, perdeu, cara. Mas Não é nome de jogador de mesmo seleção. que ele tivesse convocado bem, os nossos problemas estruturais permaneceriam e a gente estaria sempre voltando para o mesmo lugar. Desde o 7-1 não se combateu as causas do 7-1, só se combateram as consequências. E a gente não vai sair do buraco enquanto a gente não entender, primeiro, que a gente não pode mais ganhar só com a habilidade do nosso jogador. Tem uma série de coisas. Até porque Olha, já foi o tempo que eram vamos os pegar mais o- hábeis. Vamos pegar o exemplo aqui do futebol brasileiro mesmo, para ficar aqui. Hoje, quem são os grandes do futebol brasileiro? Os grandes que eu estou dizendo em resultado. São os times que, além da camisa, conseguem ter gestão. Porque quem não tem gestão está caindo Sem dúvida. pelas tabelas. É por isso que eu falei, a CBF virou um time de Série C. E você pega times Mas você tem o medianos- jogador, faz na E você estratégia do pega- pênalti, o treinador da seleção Pega- lá de Ô, fora. rapaz, Isso isso nunca aí- aconteceu. Não, isso não é besteira, não. Não é besteira não, mas isso aí aí... reflete. Mas isso aí já Isso foi, reflete. isso aí já foi sobejamente discutido ao longo Não, do mas nós não discutimos aqui. Mas nós estamos aqui discutindo. tá, cara, é o que eu estou só suscitando acho um que debate o- maior. Aí o Dorival disse, não, que eu estava falando um por um. Que conversa é essa? O outro treinador estava dentro da O roda, Dorival, olhando Dorival é para uma os seus gota jogadores. d'água. Ele tinha que estar no centro dos jogadores, O Dorival olhando os agora, jogadores. amanhã é o Tite, é não sei quem, é o Renato Gaúcho. Ninguém Eu vai esperava dar vez. mais Essa besteira aí, Esperava mais do Dorival. ô, Pra mim, ele ô, Renato, decepcionou na seleção. essa besteira aí, quando ele treinava o teu time e foi campeão da Copa do Brasil e da coisa, ele ficou fora da roda também, mandou o filho dele conversar. E ficou fora do mesmo jeito. porque aí- É um estilo dele. A Agora seleção- quer culpar o fracasso de uma seleção medíocre
Porque o treinador não ficou no centro Não, da tô roda. querendo, pra é discutir a um dos Copa do Pra agravantes. saber por quê. Seleção medíocre convocada por ele. Saber por Por quê? Por que que a gente Se ele não tem culpa, a culpa é do Eu Papa. não vou nem então, falar do dos Papa medianos, Francisco. não. Vamos falar dos nossos principais jogadores Vamos culpar o Papa, então. que são brilhantes nos seus clubes, que disputam, acabaram de ser campeões de novo. E não da jogam Champions nada na League, e não seleção. conseguem jogar na seleção, meu amigo. Isso é que a gente tem que discutir. Tem alguma coisa de muito podre. que Ou tem é que o ser esquema que discutida. está errado? E o esquema é do só treinador. Não, o esquema já teve 300 e não deu Sim. certo, cara. O Tite, pelo menos, Eu levou a não acho. seleção. O Tite que está no Flamengo agora está dando certo. O Tite não É. ganhou. Não, o Tite não ganhou a Copa do Mundo, mas o Tite Você tava ficou esculhambando o invicto Tite nas aqui, eliminatórias. Que Não. adianta Você ficar estava invicto e não esculhambando o ganhar Tite nada. aqui quando Ele depois não da ganhou a do Copa do Mundo. Mundo, vacilou Olha, naquele jogo com a Croácia, mas você não a pode comparar questão- a campanha que o Tite fez na A eliminatória. questão, Ninguém Graziano. compara, não, mas é que tá. Isso aí mostra o desespero. Porque o Tite, que um dia desse foi jogado às traças, já tá todo mundo. Deus ame. Ontem tava todo mundo. Cadê o Neymar? Cadê o Não. Neymar? Ai, não dava pra jogar Aliás, sem o Neymar. o Tite não precisa da Tá seleção, dizendo, porque ele se já a treina na prova de que a gente não seleção. resolve os problemas. Pronto, tá sempre encerrou, voltando o pro tempo mesmo lugar. passou, eu só vou dizer O uma Tite coisa. já treina na seleção, não precisa da Só Então vou seleção. nós dizer uma estamos aqui feito cachorro correndo atrás do rabo. Ei, velho. é inadmissível, por exemplo, um país como o Brasil ficar fora da Olimpíada. Isso aí, Não duvide se ficar fora da isso Copa. aí é uma questão Duvido também não. estrutural, é falta de estrutura no futebol brasileiro. Exatamente. Agora, com estrutura, nós vamos ficando por aqui, mas na próxima segunda-feira estaremos de volta com toda a estrutura, discutindo os assuntos do futebol local e nacional. Um abraço, obrigado ao PC. Um abraço, O bom demais. retorno, obrigado É a volta do PC. Obrigado ao ex-fã do Dorival E o Júnior, exaltado Renato desse jeito Abreu. aqui, o médico. O lá deve tá exaltado doido. e obrigado, E Graziano. o programa tem que ser polêmico, porque isso aqui não é Parabéns uma pelo convenção retorno, de Graziano. carmelitas. não. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Uma Tchau. ótima semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta com mais Plenário.